CNT, o programa mais próximo de você. É o programa do povo que começa a partir de agora, com muita informação aqui de cima da serra para o estado do Rio Grande do Sul. Gente, olha, convido a todos vocês a participarem de mais um programa inédito. O programa de hoje trarei aí informações importantes a respeito da área da segurança pública. Falarei um pouquinho a respeito do que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Olha, algumas informações muito importantes, que eu quero que você faça a sua linha de raciocínio, a sua linha de pensamento a respeito dessas informações. Então, dito isso, enche a tela com a primeira matéria. Drogas e mais de R$5.000 em dinheiro são apreendidos em prisão de jovem em Farroupilha. Uma guarnição da Brigada Militar do 36º BPM, através da 1ª Companhia em Farroupilha, monitorava uma denúncia de tráfico de drogas em um condomínio do bairro Industrial. Um casal suspeito foi abordado e, em revista pessoal, foram encontradas 44 pedras de crack, já fracionadas para comercialização, e no casaco da mulher, um maço de dinheiro também foi encontrado. Em conversa com o indivíduo, o mesmo informou que em seu apartamento havia mais uma quantia de droga e outros valores em dinheiro, os quais também foram apreendidos, como uma pedra de crack pesando 9 gramas, 2 porções de maconha, R$5.410 em dinheiro, 2 aparelhos celulares, porchetes e um comprovante de depósito. Um indivíduo de 20 anos, com antecedentes criminais por posse de entorpecentes, tráfico de drogas e crimes sexuais, foi preso. A companheira dele e outra jovem de 18 anos e demais usuários de drogas foram alocados como testemunhas do fato. Olha, através de uma denúncia anônima, o pessoal da Brigada Militar de Farroupilha foi até o bairro Industrial e prendeu um casal de traficantes. E é isso aí. Então, a população está ficando esperta, a população está entendendo que as denúncias anônimas dão resultado, e realmente dão. Então, mais um casal de traficante tirado das ruas de Farroupilha, principalmente ali no bairro Industrial, em Farroupilha. Nesse condomínio, diz que ninguém dormia mais devido ao corre-corre de busca de drogas. Está aí mais um ponto que foi fechado nesse momento em Farroupilha. Meus parabéns para quem denunciou e principalmente para a Brigada Militar que foi lá, investigou e prendeu. Dito isso, segue o baile. Terror em loja. Proprietária é assaltada e abusada em Cachoeirinha. A proprietária de uma loja viveu minutos de pânico e terror durante um assalto a seu estabelecimento localizado no bairro Chácara das Rosas, em Cachoeirinha. Armados, 4 homens, entre eles um adolescente, desceram de uma Kombi de cor branca e rapidamente entraram na loja anunciando o assalto. Dentro do estabelecimento, onde estava somente a empresária, os assaltantes começaram a carregar diversas roupas e uma televisão de 49 polegadas e um videogame. Enquanto seus comparsos faziam a limpa na loja, um dos assaltantes estuprou a proprietária do estabelecimento. Antes de fugirem, os criminosos amarraram e amordaçaram a mulher no banheiro. A Brigada Militar foi chamada pela vítima após conseguir se soltar das amarras. Segundo informações repassadas por ela aos policiais, um dos assaltantes passou o tempo todo no celular conversando com alguém. A vítima foi conduzida para exames no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre. O caso agora será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia. Olha, eu gostaria de saber a tua opinião de casa a respeito dessa matéria. Esta senhora, esta empresária, que com as portas abertas, com muito sacrifício, paga seus impostos em dia para tentar manter a sua casa, manter os seus familiares. E o que ela recebe do Estado? Recebe isso aí. Recebe esses meliantes, esse vagabundo que pegou e a estrupou, né, enquanto os outros levavam as mercadorias, e ela vai ficar com um trauma pelo resto da vida devido a ter um estabelecimento comercial. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, desse jeito, vai de mal a pior. O Estado, está na hora de o Estado começar a oferecer maior segurança para a sociedade. Não adianta o governador, o secretário de Estado, vir aí dizer que não tem gente o suficiente, porque a gente sabe disso. Foram eleitos para resolver. Resolvam. Chega de muita politicagem. Chega. Está na hora de vocês resolverem. Entraram num pleito.
falando que tinham a receita mágica para sanar os problemas do Rio Grande do Sul, da área da segurança, da área da educação, na área da saúde. E então, até agora não vimos nada. Está na hora de o senhor secretário, que é um ex-delegado, sentar na cadeira e começar a trabalhar, porque não vejo nada, a não ser falácia, falácia e falácia. Dito isso, segue o baile. Governo prepara novas regras para a placa do Mercosul. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, confirmou que o governo prepara alterações nas regras para as placas do Mercosul. A obrigatoriedade será apenas para os carros novos. Carros já emplacados ficam com a placa antiga e ninguém será obrigado a trocar de placa. Apenas os novos carros terão a nova placa. Os dois sistemas vão existir em conjunto. Tarcísio de Freitas afirma que ainda estão fazendo alterações e que elementos desnecessários vão ser eliminados para baixar o custo da nova placa. A ideia é que o valor se aproxime da placa antiga. Olha, que bom que o ministro Tarcísio de Freitas, ele que é ministro da Infraestrutura, viu a baita sacanagem que o CONTRAN, mais uma vez, na administração passada, meteu goela abaixo dos brasileiros. Estou me referindo sobre essas placas aí do Cone Sul. A verdadeira piada, uma placa sem qualidade nenhuma, e tanto não tem qualidade, porque quando você vai lá colocar a placa nova, quem está instalando a placa nova para você, te recomenda o seguinte: olha, se você for lavar o seu carro no posto de gasolina, retire a placa, porque ela não resiste a esse jato de água e principalmente aos produtos químicos, ou seja, o shampoo que é lavado o seu carro, a tinta sai toda. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha e uma baita de uma sacanagem que o CONTRAN meteu goela abaixo aos brasileiros. Sem dizer que essa placa não tem lacre. Depois que eles pegassem um dinheiro de toda a população brasileira, que tem carro, moto, caminhão, seja o que tiver que tem uma placa, eles iriam novamente extorquir a população, dizendo que agora tem a necessidade de colocar-se o lacre. É uma vergonha. Ainda bem que o Bolsonaro veio e está cumprindo o que ele prometeu em campanha. Mas ele disse que ia eliminar. Não é bem o que ele está fazendo. Só vai ter agora, só vai colocar essas placas em carros zeros. Mas deixo aqui o meu alerta. Ele que diga já ao seu ministro que é necessário que essas placas novas já tenham no seu preço incluso o lacre, para daqui a amanhã não virem extorquir a população novamente nesse quesito. Dito isso, segue o baile. Quadrilha que invadia apartamentos para traficar é presa em Porto Alegre. A Polícia Civil, por meio do DENARC, deflagrou a Operação Camelódromo, no centro de Porto Alegre. O objetivo é combater uma organização criminosa que estaria expulsando moradores de um prédio residencial localizado no entorno do camelódromo. Segundo a polícia, os indivíduos estariam invadindo os apartamentos e utilizando os imóveis para a prática de crimes como tráfico de drogas, armazenamento de armas e objetos oriundos de receptação. Durante a ação noturna, um homem e uma mulher foram presos durante o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão. O homem foi preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico. Já a mulher foi presa por associação ao tráfico. Foram apreendidos celulares roubados e furtados, um revólver, maconha, cocaína, crack, balança de precisão e mais de 2.000 pinos de Impendorf. Também foram apreendidos aproximadamente R$3.000 em dinheiro, sendo que grande parte deste valor estava escondido nas roupas íntimas de uma criança. Quero dar os parabéns aos agentes do DENARC, juntamente com o delegado. Meus parabéns, pois atenderam um chamado de socorro da população de Porto Alegre, principalmente aquela população em volta ali do camelódromo. Eles que estavam perdendo seus apartamentos devido a traficantes estarem invadindo e tirando os moradores dos seus apartamentos e tornando seus apartamentos em pontos de droga e para esconder armas.
E o DENARC recebeu essa denúncia, rapidamente fez a investigação e prendeu os meliantes. Meus parabéns a todos que participaram desta operação. É por aí o caminho mesmo. É dessa forma que cada vez mais, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar têm o respeito da população gaúcha. Mas peço também que venha e se entrelace juntamente com a Brigada Militar, a Polícia Civil, os mais importantes no meu entendimento, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que estar junto com a Brigada Militar, Polícia Civil. Porque não adianta a Brigada Militar e a Polícia Civil, a Brigada mais tira da rua os elementos. A Polícia Civil elabora tudo, né? Todo o processo e manda para a Justiça. E daí, às vezes, quando cai lá na Justiça, cai na mão de algum juiz, a pena é muito branda. Está na hora de nós pararmos com isso. Os senhores juízes, por favor, comecem a dar uma pena mais pesada. Comecem a utilizar o máximo das penas, não penas medianas. Vocês estão vendo que isso não está resolvendo. Isso não está resolvendo. Isso só está trazendo mais desgosto, tristeza para a população. Muitas pessoas estão perdendo a vida, muitos estão sendo mutilados através de tiros, muitos estão sendo mutilados para o resto da vida com problemas emocionais causados por muitos meliantes, por muitos estupradores. Vamos parar, vamos pensar. Esse é o meu pedido que eu faço para o Poder Judiciário. Dito isso, segue o baile. 4 homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Caxias. A prisão aconteceu no bairro Kaiser, zona sul de Caxias do Sul. Conforme a Brigada Militar, a operação foi deflagrada após dias de trabalho na busca de dados e informações. No total, a ação apreendeu mais de 1 quilo de maconha, balanças de precisão, aproximadamente 600 gramas de cocaína, 2 revólveres calibre 38, uma pistola com carregador, munições, 7 aparelhos celulares, um veículo Ford Ka e cerca de R$2.000 em dinheiro. Alguns indivíduos presos já têm ficha criminal por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, além de furtos e roubos. Olha, essa apreensão que aconteceu aqui em Caxias, no bairro Kaiser, se deu através de uma investigação da Brigada Militar por ter recebido aí várias denúncias de tráfico de drogas na área. E o tráfico estava muito intenso e a Brigada Militar, através do seu setor aí de inteligência, saiu, prendeu os meliantes e é por aí o caminho. Eu vejo que a sociedade está começando a fazer parte de uma forma muito positiva, juntamente com a Brigada Militar e a Polícia Civil, oferecendo a denúncia e principalmente apontando os lugares, os endereços. Daí as investigações começam a andar e os resultados são positivos como esse. Agora vamos ver se aí no bairro Kaiser, em Caxias, a coisa começa a voltar à normalidade, já que os traficantes foram presos. Dito isso, vou ali molhar o bico e já volto. Fui ali, molhei o bico, já estamos de volta. Olha, minha gente, muito obrigado pela audiência. A audiência está fabulosa e a gente deve tudo isso a você que seguidamente está junto conosco aí, principalmente aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso muito obrigado. E agora vamos falar de futebol. Vamos para o Giro da Gorduchinha. Bom dia, Falcão. Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Bom dia, Paulo. Seu Galo, bom dia. Bom dia. Daí, essa chuvinha? Uma chuvinha? É. Da onde que vinha? Essa chuvinha aí. Estava na hora, acho que chegando o inverno do sul, né? É a época das chuvas, agora começa pra valer, né? Uma boa sopinha, né? Foi Vinho. um vinhozinho, né, Falcão? Claro. Para assistir as viradas da semana, né? Vocês lembram que eu disse um pouco antes de começar a gravar, a semana das viradas, né? A única coisa certa que já era, todo mundo sabia que ia acontecer, era a classificação do Juventude, time grande e tal, né? Isso aí era
Mas isso Isso graças, era barbada, isso né? graças às rezas do Pai Galo, né? Que cantou aqui, o senhor estava até meio descrente, né, Falcão? Prova ou não é, Falcão? prova tá da minha descrença que foi o empate. Quer dizer, no jogo ninguém ganhou, né, meu? Mas eu te disse, ó, que eu acreditava. Tu disse muita coisa. Tu disse que o Grêmio ia ganhar os 2 Grenais, não ganhou nenhum. Tu disse que o Grêmio não ia classificar a Libertadores, classificou. Tu diz muita coisa aqui, ó. Tem memória de elefante, ó. Diz muita coisa. Mas aqui. também ninguém apostou nada em dinheiro, daí também o Pai Galo não acerta tudo, né, Falcão? Aliás, Não, o não. Aldo que fez o gol, né? Pois O pênalti Não vem decisivo. com essa de pai galo, teve um que inventou de pai não sei o quê, só se quebrou até agora, hein? Cuidado. Só se quebrou um que inventou a história de pai não sei o quê pra lá, pai pra cá, só passou vergonha até agora. Pior, né? Pior, né? Pior. Mas daí, Falcão, o que tu me diz dessas próximas rodadas? Daí, na verdade, eu fiquei chateado a começar pelo Glória de Vacarete. Pô, esses é o 4º ano seguido que eles tentam. É um aviso pro esportivo, né? Que agora no isso aí. domingo vai decidir. É a mesma situação. Verdade. Tem a vantagem em Esportivo, casa e tal. Que ele diz os italianos aí, sucolerrete, né? Verdade. Porque, pô, uma pena, né, tia? Uma cidade aqui próxima da gente, mais o Clube da Serra, mas infelizmente. Mas também subir um clube estruturado, o Ipiranga, de uma cidade boa, Erechim, que tem um estádio muito bom, também ficou merecido para ele. Não, né? também eu acredito que ficou bom, mas o produto futebol para nós aqui da Serra, infelizmente, volta de novo, né, a ter uma deficiência, né? Porque agora nós temos que torcer para o esportivo, porque senão, de novo, seria outro que chega próximo e não consegue chegar. Né? Mas acho que o esportivo até esse ano é o ano de centenário do esportivo, né? Sim. Eles estão comemorando 100 anos. Eu acho que essa vez o esportivo vai conseguir o retorno para a primeira divisão. Olha, tu sabe que isso me lembrou muito a situação do Caxias, né? Que a gente chega, quando chega na hora, perde o gás e não consegue, com uma partidinha só, fazer a diferença. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou ser muito duro nisso, eu acho que é incompetência desses clubes. Se você for o Caxias é um incompetente terrível na Série D. O Caxias é incompetência brutal. O Caxias é muito competente no gauchão e é muito incompetente fora do gauchão. Prova tá que fica aí, todos esses anos remando, e não sai de lugar nenhum. Então falta competência. Não é ofensa chamar alguém de incompetente. Falta competência. O que faltou pro Glória. Se tu vai jogar fora de casa, é o Ipiranga que nem o Falcão falou, que é uma equipe estruturada, está na Série C. Mas se você faz um resultado positivo fora, você tem que ter competência de se preparar psicologicamente, tudo para definir em casa. Em casa, matar Aí em chega casa. em casa, perde o jogo, perde os pênaltis. Faltou Não mereceu, competência, não mereceu, né? Agora eu também eu tenho aí uma linha de pensamento, não sei, vocês eu acho que vão concordar, que a dificuldade dos times do interior é muito grande em formar um time mais qualificado, né, Falcão? Com jogadores, Paulo, com uma comissão aí... Sim, mas, Galo, pegando o caso do Glória, quer dizer, o Ipiranga também tem suas dificuldades de formar, o Igrejinha também tem, todo mundo tem. Quer dizer, vai sobressair o mais competente ou o menos incompetente. É difícil? É difícil. Mas é difícil para todos, né? Não adianta, porque a questão financeira pesa para todos. A questão de estrutura, ok. Caxias tem uma estrutura melhor, assim como tem o Juventude, agora o Ipiranga também tem, o Esportivo, talvez o Subo também tem. Só que assim, a questão de investimento é muito parecida, entendeu? Então isso vai menos o Paulo, da competência de saber escolher os profissionais, os jogadores, enfim. Porque senão se explicaria só pelo fator financeiro, então o Barcelona, o Real Madrid, o Juventus da Itália, o ganhar os campeonatos do mundo, né? Não é só dinheiro, tem que saber investir também, né? Então isso... E olha a invertida que tomou o Barcelona, né? Boa pergunta. Tocou num ponto bom. O que vocês acharam daquele escanteio? Do Juventude? Não, o escanteio contra o Barcelona, na virada. Tu não pode, eu acho, te ater a um fato do jogo. O futebol está sujeito a essas coisas, né? O jogo em si foi um baita jogo, mas eu digo questão de esperteza do jogador. E faltou atenção, né? Faltou concentração. Desfocar Não pode, na hora, né? Aquilo ali é um lance que não tem explicação. Um time da qualidade do Barcelona, com jogadores do nível que tem, tu não pode tomar um gol daquele. Depois de estar perdendo, ponto. como estava perdendo, né? Dormir no ponto. Mas ali claramente apareceu que eles estavam conversando dentro da área, os mas- jogadores, E aí? para tentar acertar
E o cara foi muito esperto. Jogada ensaiada, eu acho. Não. Porque chegando o outro pra bater, ele viu trocar. Quando ele viu, ele foi lá e tocou. E tocou. Tocou Esperteza. Isso aí, antigamente se usava muito esse recurso, né, Falcão? Tu que jogou futebol também. O outro time, o outro adversário tá meio aqui, tu pega a bola rapidinho e já sai. Mas hoje já não tem tanto isso. Esperteza, eu acho que foi A esperteza que teve o goleiro do Grêmio, aquele que foi driblado e tomou um gol. Mas tu sabe que falando nesse lance específico, eu me lembrei de um caju aqui. E um caju aqui que nós temos um amigo nosso aqui em comum, um grande goleiro e para mim o maior empresário de Caxias do Sul, aí que nós tivemos nos últimos anos aí na área da alimentação. Olha, ele tinha um dos maiores aviários aqui de Caxias do Sul. Sadia, De agora tantos frangos que o Sadia tomou. Ele vai falar do caju aquele que foi driblado também na área. Exato. E no ano seguinte ele foi pro Juventude. E daí o Sadia agora, ó, acredito que tá com as malas cheias. Ó. Acredito que tá com as malas cheias, porque, segundo informações, aí a JBS comprou, né? O aviário dele. Por isso que o futebol é emocionante, por essas coisas, né? Quer dizer, quem diria que o Grêmio, depois de 3-0, fosse perder o jogo? É verdade. Nunca, não teria um. Nem torcedor do Fluminense, quer dizer. Não. Quem diria que o Barcelona ia jogar lá e tomar a goleada que tomou? Que no ano passado tomou do PSG. Repete o fato. Ninguém, né? Agora, o futebol é bom por causa disso, né? Na verdade, quando o juiz não atrapalha, ou quando o juiz atrapalha, né? O futebol ele não tem lógica, né? Ele não segue ele tem padrão uma certa lógica, mas ele tem um imprevisível, um imponderável. É por isso que o futebol é um esporte diferente dos demais. Do vôlei, que geralmente ganha melhor, do basquete. O futebol faz com que tu possa, um time que nem o Juventude, Santo André, o Paulista, o Criciúma, ser campeão de uma Copa do Brasil. Porque senão não... Né? E o Juventude está na trilha de novo. Cuidado, Grêmio, agora. Olha, eu vou arriscar. Eu vou te dizer, dependendo como o Grêmio vai nas outras partidas, olha, o Juventude poderá surpreender novamente, positivamente. Dependendo muito como o Grêmio vai. É difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que não é impossível. O Caxias, acredito que consiga passar. E vocês? O negócio é não ser engolido pelo tubarão, né, meu? Tubarão sabe que sempre é um bicho feroz, né? Bicho feroz, né? É um jogo, eu acho que é um jogo assim de definição do Caxias. Começou bem com o adversário direto, que é o seu Caetano, venceu. Joga com o Tubarão, esse que pode se assanhar, né? Porque o outro eu também não sei se... É que se o Tubarão perder pro Caxias, praticamente tá ele fora, né? Ele vai ficar com 0 pontos, né? O Caxias vai para 6. E o Caxias dá um salto importante. Eu não estaria apostando na vitória do Caxias, e sim um empate, que já seria bom. E daí aqui... É que o Caxias tem uma diferença. vantagem. O Pingo trabalhou em Santa Catarina, ele conhece muito esse estilo de lá, né? Então isso é uma vantagem que o Caxias tem. Tem alguns jogadores que jogaram lá também, entendeu? Então ele tem essa vantagem aí. Eu vou ser sincero, eu acho que o Caxias vai voltar de lá com uma vitória. Não sei por quê. Seria muito bom, mas para mim um empatezinho já estaria bom. O Caxias tem que, aquilo que vocês falaram, tem que definir os jogos em casa. E buscar um pontinho fora, de repente uma vitória. Sim, porque na virada ele faz 2 jogos fora, né? Exato. Aí, então por isso que ele tem que somar agora, acumular agora. Não que não tenha condições de sair e trazer pontos, claro que tem. Mas se ele empata lá e mata o último jogo em casa, encaminhou a classificação com certeza. Enquanto que o Juventude, por exemplo, o empate já é bom. Que o Paysandu, inclusive, é o líder, né? Ele tem 100% de probabilidade, ele ganhou os 2 jogos. O Paysandu tem 6 pontos. E perdeu um monte de jogador lá, perdeu o Paulo Sérgio, que machucou, perdeu o zagueiro, o Salanduva, perdeu... Então o Juventude, um empate lá já é um bom resultado. John Só que Lennon. depois vai ter que ganhar em casa a próxima, né? Porque em casa, para classificar entre os 4, que precisa mais ou menos uns 29 a 30 pontos, tu tem que fazer 70 a 80% dos pontos em casa e buscar uns 4, 5 fora, aí tu classifica. Tem que ganhar em casa, não pode empatar em casa. Sob hipótese eu acredito que o Juventude vá dar a volta. E com certeza o time que o Juventude, assim como 2016, tem uma grande vantagem. Aquilo que aconteceu em 2016, que o Juventude chegou até as quartas de final da Copa do Brasil, que foi eliminado aqui pelo Atlético Mineiro,
com aquele dinheiro que arrecadou, ele conseguiu se Eliminado manter. aqui, de uma garfiada também, né, Fabrício? Ele conseguiu se manter e investir para fazer o time para subir. E esse ano está acontecendo muito parecido de novo. O Juventude, com esse dinheiro que arrecadou aí, ele está estabilizado financeiramente até o final do ano, com mais a venda do Denner, para poder, na hora agora, investir em uns 2 jogadores, talvez, para voltar para a Série B, que é o grande objetivo. Isso aí é muito importante, porque tu deu o salário em dia, isso aí pode ter certeza, é 80%. E tu pode cobrar daí do grupo, né? Claro. Daí tu pode cobrar, né? Porque senão acontece que nem aquela vez que o Edmundo jogou no Flamengo, que ele contou uma vez no programa. Vocês fazem de conta que me pagam, eu faço de conta que jogo. Que joga. Os caras não recebiam, né? Perguntinha. O que vocês acham? Libertadores vai sair Grenal agora para esse sorteio aí? Mas é sorteio, aí pede pro pai Galo. Galo. É que na Não verdade vai assim, ter, né? não. Ficaram agora, pelo que eu vi, ficaram 4 clubes do Brasil no primeiro pote, que é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Internacional. Mais 3 paraguaios e mais o Boca Juniors. E os demais ficaram do outro lado. Então a chance de dar Grenal, ela existe, Eu obviamente. gostaria de Grenal na Mas Libertadores na final. Por que tirar um agora? Eu acho que não vai dar Grenal, não. Olha, Paulo, Sinceramente, eu acho te que não. digo o seguinte, aquele que se tivesse um Grenal se tiver um Grenal na próxima rodada, aí, é aquele que ficar é um dos candidatos. Sério candidato. Qualquer um dos dois são candidatos. Mas tu tem times tradicionais aí no meio, tu tem Boca Juniors, tu tem River Agora Plate, vai ter uns tu tem enfrentamentos Palmeiras, aí. tu tem Cruzeiro, só daqui. E do outro lado ali tem uns times aí, tem Grêmio, tem River, tem LDU que já foi campeão. É. Entendeu? Não vai ser fácil, não. Em Grenal agora tu Atlético já tira Paranaense. um fora, quer dizer. Então por que os dois não seguem? Deu Grenal lá na final. Vai ficar a graça muito cedo. Entende? Um já perde a graça agora, que sejam sorteados outros adversários, né? Para tentar passar, tentar chegar. Eu torceria que o Inter já ficasse para trás para se organizar para o ano que vem. Já começa a se organizar desde agora para o ano que vem. Né? Já tira o D'Alessandro, Isso é desejo 50 do anos ganhando torcedor, 700 né? pau por mês, aí, sabe, começa a se organizar o caixa, né, flutuante do time, que estão falando que está ruim, porque o azulzinho, o mosqueteiro, um mosqueteiro... Mas tá meio dormioco esse mosqueteiro teu aí. Esse mosqueteiro teu aí, velho. Paulo, Ganhou, olha só. Ganhou esse último jogo aí, meio, porque o outro time também não quis nada, meio fracote. O Grêmio decaiu muito, Grêmio. Cuidado, né? O Grêmio decaiu muito, né? E aquela virada do Fluminense mostrou que o Grêmio tem sérias deficiências quando o time não vem para decidir. E Libertadores é diferente de gauchão, né? Libertadores... Mas, ô Paulo, eu o vou... furo é mais embaixo. Eu vou na linha do meu treinador. Não pode se dar mole. É. Não pode se dar mole. Hein, Sim. Paulo Campos? Mas gozaram dele, mas ele tinha razão, né? Olha quem aqui deu mole. O Barcelona deu mole, o Ajax deu mole. E o Glória de Vacaria E deu o mole. Glória deu mole também. Vamos ver como Minha é. gente, acho que hoje ficamos por aqui. Então hoje sim, né? Feliz Dia das Mães a todas isso as aí. mães, né? Feliz Dia das Mães mesmo, para todas as mães. Isso aí. Aqueles que as têm aqui, né? Isso mesmo. E as mães que foram embora, a gente sempre é muito grato, né? Porque graças a elas a gente está aqui. Com certeza, isso mesmo. Então sempre serão homenageadas por É nós, isso aí. né? Em lembrança também. Isso aí. Dito isso, ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.